Olá, bem-vindos ao Café com Fé. Hoje a gente vai fundo numa passagem assim, cheia de dinâmica humana, sabe? E também intervenção divina. Gênesis capítulo 16. Isso aí, a fonte é o próprio texto bíblico. E a nossa missão aqui é desvendar essa história complexa de Sarai, Abrão e Agar e, claro, o nascimento de Ismael. Bom, para começar, tudo parte daquela dor da Sarai, né? Por não ter filhos. Exato. E aí vem a proposta que, nossa, muda tudo. Sim, ela pega e oferece a serva egípcia dela, Agar, para Abrão. E o Abrão, ele aceita. O interessante é que isso acontece depois de 10 anos que eles já estavam vivendo em Canaã. 10 anos. Isso mostra longa espera, né? Talvez até um certo desespero do casal. Pois é. E, bom, a cultura da época até permitia uma prática assim para garantir herdeiros, mas as consequências emocionais e relacionais foram imediatas. E como foram, assim que Agar descobre que tá grávida, a relação dela com a Sarai, azedou. Começou a desprezar a senhora, né? O texto é claro. Exatamente. E é aí que a coisa fica interessante. A Sarai, se sentindo, diminuída, ela não vai direto no Agar. Ela confronta o Abrão. É verdade. Ela chega para ele e fala, basicamente, a culpa é sua. A afronta que eu tô sofrendo cai sobre você. Que o Senhor julgue entre nós dois. Pesado, né? Muito. Ela responsabiliza ele diretamente. E a resposta do Abrão? É quase uma lavagem de mãos, né? Total. Ele entrega Agar de volta para Sarai. Sim, ele diz, olha, sua serva tá aí nas suas mãos. Faz com ela o que você acha melhor. Que resposta, hein? Bem passiva. E o resultado disso é que Sarai maltrata tanto Agar que ela foge. Foge pro deserto. É um momento de muita tensão, muito sofrimento ali. Imagina o desespero dela. Sozinha, no deserto. Mas aí, perto de uma fonte d'água, acontece algo transformador. O encontro com o anjo do Senhor. Isso. Ele a encontra. E a primeira coisa, ele pergunta de onde ela vem e para onde ela vai. Uma pergunta direta. E Agar responde com sinceridade, né? Tô fugindo da minha senhora Sarai. Exato. O fascinante aqui, para mim, é essa intervenção divina tão pessoal, sabe? O anjo instrui Agar a voltar e se submeter a Sarai, o que devia ser bem difícil. Nossa, muito difícil. Mas não é só isso. Junto com a ordem, vêm promessas bem significativas. Sim, promete que a descendência dela vai ser tão numerosa que, nossa, não daria nem para contar. Uma promessa que lembra a feita a Abrão, né? É verdade. E tem mais, né? O anjo revela o nome do filho, Ismael. Que significa Deus ouve. Exatamente. Porque, como o anjo diz, o Senhor ouviu o seu sofrimento. É um reconhecimento, né? Da dor dela. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela previsão sobre a natureza de Ismael. Ah, sim. A parte do jumento selvagem. Isso. A mão ele será contra todos e a mão de todos contra ele. Uma dualidade forte aí. Bênção e promessa, mas também conflito. Exato. Essa dualidade é muito importante. E Agar, diante disso tudo, ela tem uma reação teológica profunda. Ela dá um nome àquele que falou com ela. Tu és o Deus que me vê. El Roi. Lindo isso. Maravilhoso. E o poço onde aconteceu o encontro também ganha o nome por causa disso, né? Bir Laai Roi. Poço daquele que vive e me vê. Mostra como Deus estava atento a ela, mesmo ela sendo, digamos, uma figura secundária na história principal da promessa a Abrão. Com certeza. Deus vê o aflito, marginalizado. E então Agar volta. O texto não diz se feliz, se resignada, mas volta. E aí nasce Ismael, e é Abrão que dá o nome, como o anjo tinha orientado. E o detalhe final. Abrão tinha 86 anos. Fecha-se um ciclo ali. Mas as sementes do conflito, essas foram plantadas, né? E vão ter consequências longas. Então, resumindo o que a gente tira dessa história toda, vemos a impaciência humana, né, buscando uma solução que acabou gerando mais complicação, mais dor. Muito sofrimento. Mas também vemos essa intervenção divina surpreendente, que traz consolo, identidade e promessa, justamente para quem estava fugindo, para quem estava à margem. E conectando isso com todo do Gênesis,
vemos de novo aqueles temas: fé e dúvida misturadas, conflitos familiares, sim, mesmo na linhagem da promessa. E como os planos de Deus se desenrolam às vezes por caminhos bem humanos, bem imperfeitos. A história de Agar ilumina demais isso, a atenção de Deus pelos que sofrem. Fica então aquela reflexão pra gente, né? Como essa percepção de ser visto, de ser ouvido por Deus, especialmente no meio do sofrimento, da injustiça, como isso pode mudar a trajetória de alguém. Mesmo quando o futuro ainda parece cheio de desafios, né? Exatamente, uma pergunta pra gente continuar pensando. E por hoje é isso, pessoal. No nosso próximo encontro, vamos continuar essa jornada em Gênesis capítulo 17. Até lá! Até lá!